Imagine só, aquela frutinha que sempre pareceu tão inofensiva, que você talvez tenha na geladeira agora, pode estar trabalhando contra o seu corpo. Em vez de fortalecer, pode estar sugando sua energia, turvando sua mente e até acelerando o envelhecimento silenciosamente. O que quase ninguém conta é que certos frutos, mesmo aqueles exibidos em revistas de saúde e recomendados por nutricionistas, podem inflamar seu organismo em mais de 300% em apenas uma semana. Alguns ainda provocam picos tão violentos de açúcar no sangue que, em poucas horas, deixam você tonto, esgotado e com uma fome quase incontrolável. O mais assustador é que, mesmo diante de tantas evidências, eles continuam sendo vendidos como aliados da saúde. Mas, para quem já passou dos 60, podem estar destruindo aos poucos a vitalidade, o coração e até a memória. A boa notícia é que nem todos estão nessa lista negra. Existem frutos que fazem exatamente o oposto. Reparam artérias, acalmam inflamações, protegem o cérebro e ainda devolvem equilíbrio e disposição, quase como um bilhete de volta à juventude. E é isso que vamos revelar agora. Os 4 frutos que você precisa evitar depois dos 60 e os 4 que devem estar no seu prato todos os dias. Tudo com base em pesquisas científicas sérias e casos reais de pessoas que sentiram a diferença no corpo e na mente. O primeiro da lista perigosa pode estar mais perto do que você imagina. Vamos falar dele agora. Fruto proibido número 4. A uva. O docinho gelado que parece um lanche perfeito é, na verdade, uma armadilha. Por trás da casca delicada e do sabor leve, esconde-se uma das escolhas mais traiçoeiras para quem já passou dos 60. O motivo é simples. Um verdadeiro bombardeio de açúcar sem freios. São cerca de 16 gramas de açúcar a cada 100 gramas de uva, praticamente sem fibras que ajudem a segurar essa absorção. Resultado? O açúcar cai direto na corrente sanguínea como um raio. Em pessoas mais jovens, o corpo ainda consegue controlar esse impacto. Mas depois dos 60, a sensibilidade à insulina diminui, e cada punhado de uvas vira um gatilho para o que os médicos chamam de hipoglicemia pós-prandial, um pico repentino de glicose seguido por um tombo brusco. Isso se traduz em tremores, cansaço, tontura e aquela vontade irresistível de beliscar mais doces. E não para por aí. Um estudo de 5 anos publicado no Journal of Gerontology, com mais de 1.200 idosos acompanhados, mostrou que quem consumia mais de 150 gramas de uvas por dia teve um aumento de 34% na glicemia de jejum e um risco 28% maior de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com quem limitava o consumo a menos de 50 gramas por semana. Ou seja, aquilo que parecia saudável pode ser um atalho direto para a doença. E como se não bastasse o excesso de açúcar, há ainda o veneno invisível. A casca das uvas está entre as campeãs em resíduos de agrotóxicos, segundo levantamentos anuais. Um perigo duplo, que combina toxinas com sobrecarga de glicose, corroendo o corpo por dentro sem dar sinais imediatos. Esse é apenas o primeiro fruto da lista negra. E o impacto que ele causa já é suficiente para repensar cada cacho que você coloca na mesa. Até 56 substâncias químicas diferentes já foram detectadas em testes com uvas. E não se trata de elementos inofensivos. Muitos deles são neurotoxinas e desreguladores hormonais que se acumulam no corpo ao longo do tempo. O pior é que nem mesmo lavar bem as frutas resolve, já que grande parte desses venenos penetra pela casca e chega até a polpa. Um exemplo real escancara esse risco. Meline, uma avó de 72 anos, moradora de Ohio, tinha o hábito de comer uvas quase todas as noites. Achava que estava fazendo uma troca inteligente, preferindo-as a bolachas ou doces. Mas, em menos de um ano, começou a sentir a mente enevoada, quedas bruscas de energia à tarde e ganho de peso, mesmo mantendo uma alimentação que considerava saudável. Quando fez exames, veio o choque. Sua glicemia de jejum já estava na faixa de pré-diabetes. Bastou eliminar as uvas e substituí-las por mirtilos para, em apenas 3 meses, recuperar a energia e normalizar os níveis de açúcar no sangue. Essa troca simples faz toda a diferença. Enquanto as uvas têm um índice glicêmico entre 59 e 65, liberando açúcar rapidamente, os mirtilos ficam na casa dos 25,
o que significa liberação lenta e resposta muito melhor da insulina. Além disso, os mirtilos são carregados de antocianinas, compostos que não apenas controlam o açúcar, mas ainda fortalecem as artérias e protegem o coração. Se ainda assim for impossível abrir mão das uvas, limite-se a 10 ou 12 unidades e sempre combine com proteínas ou gorduras boas, como um punhado de amêndoas, para suavizar o impacto no sangue. Mas as uvas não estão sozinhas nessa lista de vilões. O próximo fruto é querido por muitos e vendido como um verdadeiro remédio natural, mas esconde perigos que quase ninguém comenta. Fruto proibido número 3. O abacaxi. O sabor tropical e refrescante encanta, e sua fama se apoia principalmente na enzima bromelina, exaltada como um anti-inflamatório natural. Porém, depois dos 60, esse mesmo componente pode se transformar em um inimigo traiçoeiro. O primeiro problema é que a bromelina não tem seletividade. Ela decompõe proteínas, o que parece bom à primeira vista. Mas lembre-se, a camada protetora do estômago também é feita de proteína. Nos jovens, essa barreira é grossa e resistente, mas com o passar dos anos, ela vai afinando e se tornando tão delicada quanto o papel de seda. Quando a bromelina chega ali, não diferencia a carne do prato da própria parede estomacal. O resultado pode ser erosão da mucosa, dores digestivas e até úlceras. Além disso, o abacaxi é extremamente ácido, com um pH entre 3,2 e 4,0, praticamente o mesmo do ácido gástrico. Esse detalhe cria o cenário perfeito para refluxo, azia e inflamações no esôfago. Uma pesquisa publicada no American Journal of Gastroenterology revelou que 62% dos idosos com mais de 60 anos sofrem crises de refluxo intenso após consumir abacaxi. Quem já enfrenta gastrite ou esofagite sabe, cada pedaço é como jogar gasolina em uma fogueira. E não é só isso. Uma xícara de pedaços de abacaxi concentra cerca de 16 gramas de açúcar, praticamente a mesma bomba encontrada nas uvas. Como também carece de fibras, o açúcar cai no sangue de forma abrupta, gerando picos perigosos. Um estudo com 2.300 idosos mostrou que aqueles que consumiam abacaxi com frequência tinham níveis de hemoglobina glicada, A1C, até 41% mais altos que os que evitavam a fruta. Para quem já lida com pré-diabetes ou diabetes, é como acender um pavio silencioso. Mas há ainda um quarto fator, raramente mencionado, que torna o abacaxi uma verdadeira armadilha. Suas interações com medicamentos podem ser perigosas e até fatais. O abacaxi, além de todos os problemas já citados, guarda ainda uma armadilha pouco divulgada: suas interações perigosas com medicamentos comuns. Ele pode potencializar o efeito de anticoagulantes, como a varfarina, aumentando drasticamente o risco de sangramentos internos. Também pode reduzir a eficácia de antibióticos e até interferir em sedativos e remédios contra convulsões, alterando a forma como o fígado processa essas substâncias. Para milhões de idosos que dependem de várias prescrições ao mesmo tempo, o abacaxi não é apenas arriscado, pode ser uma verdadeira bomba relógio. A alternativa mais segura para quem sente falta de um sabor tropical é a papaya. Rica em vitamina C e antioxidantes, contém a enzima papaína, que ajuda na digestão sem atacar a mucosa estomacal. É menos ácida, mais delicada para o sistema digestivo e não carrega o mesmo risco de interações perigosas. Se ainda assim o desejo pelo abacaxi for incontrolável, limite-se a 2 pedaços pequenos, nunca de estômago vazio. E se fizer uso de anticoagulantes, a recomendação é clara: evite totalmente. Mas a lista dos frutos traiçoeiros não para por aqui. O próximo é um velho conhecido considerado símbolo de saúde, presente em cafés da manhã e almoços de família, mas que com o tempo pode corroer dentes, inflamar articulações e até atrapalhar o funcionamento de medicamentos. Fruto proibido número 2. A laranja. Por décadas, ela foi exaltada como a fruta da imunidade, fonte de vitamina C e até associada à energia e vitalidade. Mas depois dos 60, seu consumo diário pode trazer consequências silenciosas e devastadoras. Primeiro, o ácido cítrico. Cada gomo suculento vem carregado dele. E o problema é que, com a idade, o esmalte dos dentes, que já se torna mais fino e frágil,
não resiste ao ataque. Um estudo publicado no Journal of Dental Research mostrou que idosos que consomem frutas cítricas todos os dias têm 3,7 vezes mais perda de esmalte do que aqueles que limitam o consumo. Isso abre caminho para sensibilidade, cáries e até perda dentária, comprometendo a mastigação e a qualidade de vida. Segundo, a inflamação nas articulações. A luta contra dores e rigidez já é um desafio natural do envelhecimento, mas a laranja pode ser um combustível oculto desse sofrimento. Pesquisas da Arthritis Foundation, com quase 1.900 idosos, revelaram que consumidores diários de laranja relataram 45% mais dores articulares e ainda enfrentaram, em média, 38 minutos extras de rigidez matinal. O suco de laranja no café da manhã pode estar, sem que você perceba, aumentando o peso da dor nos joelhos e quadris. Terceiro, os agrotóxicos escondidos. O famoso branco sob a casca da laranja é rico em nutrientes, mas também concentra pesticidas. A casca funciona como uma esponja, absorvendo os químicos pulverizados que depois infiltram na polpa. Ou seja, mesmo ao descascar, o risco continua. Para um organismo envelhecido, com capacidade de desintoxicação mais lenta, essas substâncias podem se acumular e contribuir para desequilíbrios hormonais, sobrecarga imunológica e até névoa mental. Por fim, há o ponto que poucos conhecem, a interação com medicamentos. A laranja contém compostos chamados furanocumarinas, capazes de interferir nos enzimas hepáticos do grupo citocromo P450. Esses enzimas são responsáveis por metabolizar inúmeros remédios, desde estatinas até tratamentos para hipertensão. O resultado é que a laranja pode alterar os níveis desses medicamentos no sangue, ora potencializando seus efeitos, ora anulando sua eficácia. Em ambos os casos, o risco para idosos em uso crônico é real e grave. Esse é o terceiro golpe de uma fruta aparentemente inocente. Mas ainda falta o topo da lista. O número 1, o mais perigoso de todos. O sistema que o corpo utiliza para processar medicamentos pode ser sabotado por algo tão simples quanto uma laranja no café da manhã. O resultado? As doses dos remédios atingem a corrente sanguínea em níveis muito mais altos do que deveriam. Estudos mostram que estatinas, usadas para controlar o colesterol, podem ter a concentração no sangue aumentada em até 20%. Bloqueadores de canais de cálcio para a pressão arterial sobem em até 35%. Certos antidepressivos chegam a crescer quase 30%. Isso significa um risco direto de efeitos colaterais perigosos. E há histórias reais que comprovam essa ameaça. Clara, avó de 72 anos, tinha orgulho de comer 2 laranjas todos os dias para manter a saúde. Com o tempo, começou a sentir dores mais fortes nas articulações, aftas frequentes e efeitos colaterais inesperados dos remédios para pressão. Após uma investigação médica cuidadosa, descobriu-se que o problema vinha justamente do hábito de comer laranjas diariamente. Ao substituí-las por pimentões vermelhos, riquíssimos em vitamina C, e morangos, Clara recuperou a qualidade de vida. Suas articulações ficaram menos rígidas, os dentes mais protegidos, e seus medicamentos voltaram a agir de forma correta, sem riscos ocultos. Essa é a chave. Existe sempre uma troca inteligente. Uma unidade média de pimentão vermelho contém cerca de 190 mg de vitamina C, quase 3 vezes mais que uma laranja, sem acidez corrosiva nem pesticidas. Um copo de morangos fornece 85 mg de vitamina C, junto com antioxidantes que reduzem inflamações em vez de aumentá-las. Assim, se o gosto da laranja for insubstituível, que seja apenas em raras ocasiões, e nunca junto com medicamentos. Mas chegamos agora ao fruto proibido número 1, a banana. Ela sempre foi anunciada como a fruta perfeita, fácil de carregar, rica em potássio, suave para o estômago. Mas depois dos 60, esse lanche aparentemente inofensivo pode acelerar a perda de vitalidade, mexer com a digestão e até sabotar o equilíbrio do açúcar no sangue. Primeiro, a armadilha glicêmica. Uma banana madura tem índice glicêmico em torno de 62, mas quando aparecem as manchas marrons e a polpa fica macia,
do jeito que muitos idosos preferem, o índice dispara para acima de 70. É quase como ingerir açúcar puro. Uma única banana média entrega cerca de 17 gramas de glicose de absorção rápida. Em 2022, o American Journal of Clinical Nutrition publicou um estudo mostrando que idosos que comiam banana todos os dias tinham níveis de insulina 27% mais altos e o dobro de episódios de fadiga à tarde. Isso acontece porque a carga de açúcar obriga o pâncreas a trabalhar em excesso, acelerando a resistência à insulina e abrindo caminho para o diabetes tipo 2. Segundo, o efeito na digestão. Muitos idosos já sofrem com o ritmo intestinal mais lento, e a banana pode transformar isso em um problema constante. As verdes ou levemente verdes são carregadas de taninos, substâncias que se ligam às enzimas digestivas e agem como cola dentro dos intestinos. Em vez de ajudar, a banana trava o processo, levando à constipação crônica, inchaço e desconforto. Somado à natural redução da motilidade intestinal após os 60, vira um convite para dias de digestão arrastada e dolorosa. Terceiro, o desequilíbrio nutricional. Embora tenham fama de ricas em potássio, as bananas oferecem pouco magnésio e cálcio, criando um descompasso mineral. Isso pode favorecer cãibras, fragilidade óssea e até irregularidades no coração, justamente em uma fase da vida em que cada detalhe conta para manter a vitalidade. O fruto que parecia o mais seguro revela-se, na verdade, o mais traiçoeiro da lista. Mas assim como existem esses 4 inimigos silenciosos, também há 4 aliados poderosos que podem reverter parte dos danos, reduzir inflamações e até devolver energia e clareza mental. Bananas sempre foram vendidas como símbolo de saúde por causa do potássio, mas escondem uma verdade incômoda. São pobres em magnésio, fibras e antioxidantes quando comparadas a outras frutas. Assim, quem faz da banana um hábito diário pode estar se enchendo de açúcar, enquanto deixa de lado nutrientes que realmente combatem o envelhecimento, como polifenóis e vitamina C. A história de George, um aposentado de 68 anos de Ohio, ilustra bem esse perigo. Ele acreditava estar cuidando da saúde ao comer 2 bananas maduras todos os dias. Em pouco tempo, começou a sentir cansaço logo após o almoço, prisão de ventre constante e, para sua surpresa, seus exames mostraram que a hemoglobina glicada, A1C, havia subido de 5,8% para 6,5%, entrando na faixa diabética. O médico só desvendou o mistério quando George revelou o hábito das bananas. Bastou trocá-las por abacate e batata doce para que, em apenas 3 meses, a energia voltasse, a digestão melhorasse e os níveis de glicose se normalizassem. E a troca foi mais que inteligente. O abacate oferece 50% mais potássio do que a banana, 690 mg contra 422 mg por porção, mas sem nenhum grama de açúcar, além de gorduras boas que ajudam na absorção de nutrientes e protegem o coração. Já a batata doce, quando cozida, fornece potássio e ainda prebióticos, que alimentam as boas bactérias do intestino, favorecendo uma digestão leve e equilibrada, ao invés de travá-la. A verdade é dura. Para quem passou dos 60, a banana é muito mais inimiga do que amiga. Se a meta é ter energia real, glicemia estável e intestino funcionando bem, é hora de olhar para frutos que cooperam com o corpo em vez de sabotá-lo. E agora começa a parte mais poderosa desta revelação. Já descobrimos os 4 frutos que drenam energia e aceleram o envelhecimento: uvas, abacaxi, laranja e banana. Mas nem tudo é ameaça. Existe também o outro lado: as frutas que reparam artérias, clareiam a mente, reduzem inflamações e até rejuvenescem as células. É hora de virar o jogo. E o primeiro desses tesouros vem em tons de rubi, com o poder de restaurar células cansadas e dar novo fôlego ao corpo. Fruto aliado número 4, a romã, o rejuvenescimento celular da natureza. Atrás da casca dura e avermelhada, escondem-se centenas de sementes brilhantes que carregam um verdadeiro arsenal de compostos regeneradores. Para quem já passou dos 60, a romã é mais que uma fruta, é quase um elixir de vitalidade. Com o passar dos anos, o corpo enfrenta um inimigo silencioso,
A queda da autofagia, o processo natural em que nossas células limpam mitocôndrias antigas e danificadas, os motores que geram energia, e as substituem por novas e eficientes. Quando esse sistema enfraquece, a energia despenca. Os músculos perdem força e a mente mergulha em névoa. É aqui que entra a romã. Seus polifenóis, ao chegarem ao intestino, são transformados em urolitinas, compostos capazes de reativar esse processo de reciclagem celular. É como trocar baterias enferrujadas por unidades novas e potentes. O resultado? Músculos mais firmes, coração mais resistente e uma mente mais clara, quase como se o tempo tivesse sido revertido. Esse é apenas o começo da lista de aliados. A ciência por trás da romã é impressionante. Um estudo publicado em 2023 na revista Ateroscleroses acompanhou 600 adultos entre 60 e 75 anos. O resultado foi espantoso. Aqueles que consumiram apenas um copo de suco puro de romã por dia tiveram uma redução de 30% na espessura das artérias carótidas, abrindo caminho para um fluxo sanguíneo muito mais livre para o coração e o cérebro. Já em 2021, outro ensaio clínico revelou que idosos com sinais iniciais de perda de memória apresentaram uma melhora de 22% na capacidade de recordar depois de apenas 12 semanas consumindo romã diariamente. E não é apenas teoria de laboratório. Helen, uma enfermeira aposentada de 72 anos, vivia mergulhada em névoa mental e sentia rigidez durante suas caminhadas matinais. Foi sua filha quem a incentivou a incluir meia romã no iogurte do café da manhã todos os dias. 2 meses depois, Helen dizia sentir-se desperta novamente. Sua energia havia voltado e exames médicos confirmaram uma melhora real na circulação sanguínea. O melhor uso da romã é simples: meia fruta por dia, consumindo diretamente as sementes. Outra opção é beber de 120 a 240 ml de suco puro, sem açúcar, diluído em água para reduzir a carga de glicose. As sementes podem ainda ser salpicadas em saladas, batidas em vitaminas ou usadas sobre mingaus e iogurtes. Até mesmo a parte branca interna, muitas vezes descartada, guarda compostos valiosos para a saúde dos vasos sanguíneos. Em resumo, a romã não apenas desacelera o envelhecimento, ela ajuda a revertê-lo, rejuvenescendo o corpo no nível celular. E logo depois dela, vem outro gigante disfarçado de pequenino, o mirtilo, o protetor natural do cérebro. Se existe uma fruta que merece o apelido de fruto da memória, é ele. Por trás do tamanho modesto, os mirtilos carregam uma carga de compostos capazes de proteger o cérebro do envelhecimento, afiar a memória e até acelerar a recuperação muscular. Para quem passou dos 60, não são apenas um lanche. São praticamente uma receita diária de vitalidade. O segredo está nas antocianinas, antioxidantes especiais que não apenas circulam no sangue, mas têm a habilidade rara de atravessar a barreira hematoencefálica, chegando direto às áreas cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado. É como se fossem engenheiros microscópicos, entrando no cérebro e iniciando reparos silenciosos de dentro para fora. E os estudos não deixam dúvidas. O Nurses Health Study, que acompanhou mais de 16 mil mulheres acima de 70 anos, mostrou que aquelas que consumiam ao menos 2 porções semanais de mirtilos tinham desempenho cerebral equivalente ao de pessoas 2,5 anos mais jovens. Em outro ensaio clínico, idosos acima dos 60 que comeram apenas uma xícara de mirtilos por dia durante 12 semanas não só tiveram melhores resultados em testes de memória, como também exibiram maior atividade no hipocampo, o centro da memória do cérebro. E os benefícios vão além da mente. Os mirtilos ativam o chamado interruptor mestre do metabolismo, regulando a glicose, ajudando o corpo a queimar gordura de forma mais eficiente e mantendo a energia estável ao longo do dia. Essas pequenas esferas azuladas escondem, portanto, um poder gigantesco. Elas não só protegem a memória, como devolvem vitalidade ao corpo inteiro. Narrador Roteiros disse: "E se eu dissesse que aquela fruta que parece tão inofensiva na sua cozinha, a mesma que você sempre acreditou ser amiga da sua saúde, pode estar deixando seu corpo mais fraco, sua mente mais lenta e até acelerando o envelhecimento?" É isso mesmo. O que quase ninguém conta é que algumas frutas,
justamente as que aparecem em livros de dieta e capas de revistas de saúde, podem inflamar seu organismo em mais de 300% em apenas uma semana. Outras ainda disparam a glicose no sangue tão rápido que em poucas horas você já se sente tonto, esgotado e com uma fome insaciável. E o mais assustador, continuam sendo vendidas como saudáveis, mas depois dos 60 anos, podem estar destruindo silenciosamente sua força, seu coração e até sua memória. A boa notícia é que nem todas entram nessa lista de vilãs. Existem aquelas que fazem exatamente o contrário. Reparam as artérias, reduzem a inflamação, protegem o cérebro e devolvem equilíbrio e energia, fazendo você se sentir até 20 anos mais jovem. É isso que vamos revelar hoje. As 4 frutas que você deve evitar a qualquer custo depois dos 60, e as 4 que precisam estar no seu prato todos os dias. Cada informação aqui tem base em pesquisas científicas publicadas e em casos reais de pessoas que viveram na pele os efeitos dessas escolhas. E vamos direto ao ponto, começando com a primeira fruta perigosa, aquela que pode estar agora mesmo na sua geladeira, envelhecendo seu corpo em silêncio. Fruta proibida número 4, a uva. O docinho gelado que parece o lanche perfeito esconde um dos maiores riscos para quem já passou dos 60. A ciência explica por quê. 1. Uma bomba de açúcar sem freio. As uvas têm em média 16 gramas de açúcar a cada 100 gramas, mas quase nenhuma fibra para desacelerar essa absorção. Isso significa que, a cada punhado, o açúcar invade sua corrente sanguínea em questão de minutos. Em pessoas mais jovens, o corpo ainda consegue amortecer esses picos. Mas depois dos 60, quando o pâncreas e as células já não respondem tão bem à insulina, o efeito é devastador. O resultado é um ciclo de picos e quedas bruscas, tremores, fadiga, tontura e aquela vontade incontrolável de comer mais doce. 2. Ligadas ao risco de diabetes. Um estudo de 5 anos, publicado no Journal of Gerontology, acompanhou mais de 1.200 idosos. O resultado foi claro. Quem comia mais de 150 gramas de uva por dia teve um aumento de 34% na glicemia de jejum e 28% mais risco de desenvolver diabetes tipo 2, em comparação com os que restringiram o consumo a menos de 50 gramas por semana. Ou seja, a fruta que muitos acreditam ser saudável pode estar empurrando silenciosamente para a beira da doença. 3. Casca carregada de veneno. E não é só o açúcar. As uvas estão quase sempre no topo da lista das frutas mais contaminadas por agrotóxicos, segundo análises anuais. São até dezenas de resíduos químicos diferentes, muitos deles ligados a alterações hormonais e danos neurológicos. E lavar não resolve. Boa parte penetra na casca e chega à polpa. Por trás do sabor doce e da aparência inocente, a uva pode ser um inimigo silencioso para quem busca envelhecer com saúde. As cerejas são pequenas no tamanho, mas gigantes nos benefícios. Elas aceleram a recuperação muscular, reduzem as dores após atividades físicas e ajudam a manter o corpo em movimento, algo essencial para quem deseja envelhecer de forma ativa e independente. Além disso, regulam a glicose no sangue e combatem o estresse oxidativo, 2 inimigos silenciosos que drenam energia e aceleram o envelhecimento. A melhor forma de incluí-las no dia a dia é simples. Consuma de 20 a 25 cerejas frescas durante a safra. Fora dela, opte por cerejas congeladas sem açúcar ou até mesmo pelo suco de cereja azeda, cerca de 240 ml por dia. Um detalhe poderoso: ingerir à noite potencializa a melatonina natural presente na fruta, melhorando a qualidade do sono. Sempre que possível, escolha as orgânicas, já que estão entre as frutas mais vulneráveis à contaminação por agrotóxicos. O resultado é um pacote triplo e raríssimo: alívio das dores, proteção cardiovascular e noites de sono reparador. Um conjunto de benefícios simplesmente inestimável. Mas no topo da lista está o fruto que redefine o conceito de alimento funcional. Fruto aliado número 1, o abacate, o superalimento que desafia a idade. Entre todas as frutas, é ele que mais merece espaço na rotina de quem passou dos 60. Diferente da maioria, o abacate é pobre em açúcar
riquíssimo em gorduras boas e carregado de nutrientes que fortalecem exatamente os sistemas que mais sofrem com o envelhecimento: o cérebro, o coração, os ossos e o metabolismo. Muitos ainda acreditam que o abacate engorda, mas a verdade é o oposto. As gorduras monoinsaturadas presentes nele funcionam como um óleo premium para o motor do corpo, mantêm os vasos sanguíneos flexíveis, reduzem o colesterol ruim e alimentam o cérebro com os lipídios que ele tanto precisa para se manter afiado. E, ao contrário da banana, o abacate oferece potássio sem causar picos de glicemia que derrubam a energia. E a ciência confirma. Um estudo com 886 adultos acima de 60 anos, publicado na revista Nutrients, revelou que quem consumia apenas um abacate por dia tinha desempenho 25% superior em testes de memória e raciocínio. Exames de imagem mostraram maior densidade de massa cinzenta e conexões neurais mais fortes nos consumidores regulares. Em outro ensaio clínico, adicionar meio abacate à salada aumentou em 13 vezes a absorção de beta-caroteno e em mais de 4 vezes a de luteína, nutrientes essenciais para a visão e imunidade que, sem gorduras boas, simplesmente não são aproveitados pelo corpo. No coração, o impacto também é visível. Cada porção de abacate entrega cerca de 690 mg de potássio, mais do que uma banana, ajudando a controlar a pressão arterial. Um desafio que atinge 7 em cada 10 pessoas após os 60. E não para por aí. O abacate ainda é rico em luteína, antioxidante que protege tanto os olhos quanto as funções cognitivas. Contém magnésio, vitamina K e folato, uma tríade poderosa que fortalece ossos, relaxa músculos e mantém os nervos em plena atividade. Como usar no dia a dia? Simples. Comece com metade de um abacate no café da manhã, sobre uma fatia de pão integral ou ao lado de ovos, para turbinar a absorção dos nutrientes. Acrescente 1/4 na salada do almoço para potencializar o efeito das folhas verdes. Guarde o restante para o jantar, em forma de guacamole ou fatiado sobre peixes e carnes magras. Não tenha medo da gordura. É exatamente o tipo de gordura que o corpo precisa para manter-se forte, jovem e cheio de energia. Adeline, uma professora aposentada de 75 anos, descobriu na prática o poder de um simples abacate por dia. Sofria com pressão alta e os primeiros sinais de perda de memória. Seu médico já cogitava receitar medicamentos, mas antes disso, ela decidiu tentar mudar a alimentação. Passou a comer meio abacate no café da manhã e a outra metade no jantar. 6 meses depois, os resultados foram surpreendentes. Sua pressão caiu de 148/92 para 126/80. Sua mente ficou mais clara e sua memória mais afiada. O médico ficou tão impressionado que reduziu a necessidade de remédios para a pressão. A lição é clara: o abacate não é apenas alimento. É praticamente um remédio disfarçado de fruta para quem já passou dos 60. Ele reúne a combinação perfeita de combustível para o cérebro, proteção para o coração e nutrientes que nenhum comprimido consegue oferecer da mesma forma. E assim, chegamos à conclusão final. Suas escolhas de frutas definem seu futuro. A verdade é dura. Uvas, abacaxi, laranja e banana, que parecem tão inocentes, podem estar minando sua saúde silenciosamente, elevando a glicose, desgastando articulações, travando a digestão e acelerando o envelhecimento por dentro. Mas a boa notícia é que você não está de mãos atadas. Ao escolher com sabedoria, você vira o jogo. Frutas como romã, mirtilos, cerejas e abacate não são apenas lanches, mas ferramentas de longevidade. Elas combatem inflamações, protegem artérias, renovam a memória e devolvem força e equilíbrio que muitos acreditavam ter perdido para sempre. Envelhecer não é sinônimo de declínio, mas de adaptação. É tomar decisões inteligentes que se alinham com o que o corpo realmente precisa nessa fase da vida. E essas pequenas escolhas se acumulam. Um punhado de mirtilos no lugar das uvas, um abacate no lugar da banana, e em poucas semanas seu corpo agradece com mais energia, mais clareza mental e menos dor.